Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegou o momento aí de nós darmos a resposta da pergunta relâmpago, tá? E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Olha, vocês facilitam a minha vida. Obrigado, hein? Todo mundo acertando, dando suas opiniões. Muito obrigado, ok? Então a pergunta foi: se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que de tantas tragédias no mundo? Sim, querido, ele é onisciente, né? Ou seja, ele sabe todas as coisas, onipotente, ele pode todas as coisas, e onipresente, ele está em todos os lugares. Porém, existem outros atributos de Deus, inclusive que ele passou ao homem. É isso mesmo, você sabia? Por exemplo, ele é fiel. O homem pode ser fiel? Sim. Ele, por exemplo, ele é justo. O homem pode ser justo? Sim. Tá? E ele tem caráter. O homem pode ter caráter, né? Aquele caráter verdadeiro que não se corrompe? Sim. Tá? Então, Deus também é fiel e justo. E a justiça de Deus nos dá oportunidade de nós nos redimirmos, tá bom? Ou seja, Deus é atemporal, né? Ele não se prende a tempo, já o homem tem tempo determinado. E é por isso que em todas as ocasiões na Bíblia, tá bom? Deus adverte o homem pela palavra sobre consequências dos seus atos. A gente vê um pouquinho isso na vida de Adão, tá? Olha que coisa interessante, vem comigo aí, quando a gente fala um pouquinho de Adão, diz assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 14, após, né, eles comerem aquele fruto, né? Então, primeiro ele fala com a serpente. Olha, presta atenção. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isto, sublinha aí, maldita será entre todos os animais domésticos, tá? E selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora olha só, Deus fala com a mulher: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele te governará. E a Adão, olha só, agora Deus fala com Adão: visto que atendeste à voz da sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não que eu ordenei que não comesse, atenção, sublinha aí, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Você entendeu a justiça de Deus? Ele fez o homem igual a sua imagem e semelhança. Ele falou com o homem que não fizesse aquilo, o homem fez. Mas atenção, tá? Houve, na verdade, o castigo. Houve castigo para o homem, para a serpente, né? Para a mulher e até para a terra. Mas atenção, houve castigo, mas não uma sentença, tá? Uma sentença de condenação pré-determinada, ou seja, apesar de tudo, hoje o homem, eu e você entendemos que somos justificados pelo sangue, ou seja, Deus sempre dá uma oportunidade, embora a justiça dele continua sendo justa. E atenção, você observou aí? Ele falou que a serpente seria maldita, a terra maldita, por quê? Ela vai dar agora espinhos, vai dar dores ao homem, né? Fadiga ao homem, mas em nenhum momento ele fala que a sua criação é maldita. Ele não falou nem que a Eva e nem que Adão era maldito. Então a gente vê por aí, tá? A fidelidade, a justiça e o caráter e o amor de Deus, que está vinculado à onisciência, onipotência e onipresença. Mas ele não usa desses atributos para aprender absolutamente ninguém, tá? Então é bom a gente se fixar aí nessa entrada para a gente entender isso, tá bom? Então vamos começar, então vamos repetir mais uma vez o tema. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que de tantas tragédias? Então vamos lá. Vimos aqui que Adão errou, mas ainda assim a justiça de Deus e o caráter de Deus relevou para que ele tivesse uma nova conduta, tá? Vamos lá agora andar mais um pouquinho. Atributos de Deus nós já falamos, né? Também existe a justiça, a fidelidade de Deus. Agora vem comigo aqui para Isaías. Atenção, preste bem atenção nesse texto. Isaías capítulo 14. Diz assim: tu dizias no seu coração, está falando aqui, Isaías está falando do inimigo, tá? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Note que aí ele já começa a querer ser igual a Deus. Vem comigo agora aqui, para Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Olha o que ele fez. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos. Satanás convenceu e arrastou a terça parte dos anjos do céu, as quais lançou para a terra. Ok? Então veja só, ele também conseguiu, no seu argumento, Satanás, arrancar. Agora presta atenção, aí a gente fala aqui, né?
Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que ele não matou logo Satanás e a terça parte para que isso não viesse a acontecer? Porque Deus entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele entende que obedecer a ele tem que ser por amor e não por medo. Deixa eu dar um exemplo para você. Em algumas áreas, né, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e em algumas áreas aqui, tenho certeza que na sua terra também, infelizmente, tem essas coisas, né? Aquelas facções. E uma facção, ou qualquer outra facção, ela impõe medo nos moradores. Olha, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que comprar gás com a gente, você tem que pagar internet aqui. Ou então, quando alguém desobedece, ela mata, né, esquarteja, bota na rua. Para quê? Para colocar pavor nas outras pessoas. E assim, as pessoas não comprarão, por quê? Com medo de morrer também. Agora vamos a uma criança. A mãe fala o quê? Olha, você vai lavar a louça, senão você vai apanhar. A menina muito a contragosto vai lavar a louça, né? Você só vai sair quando fizer o dever de casa. O garoto muito a contragosto vai, porque senão ele vai saber que vai receber aí uma chinelada. Agora, imagina se Deus fizesse isso, né? Satanás se rebelou, estava levando uma terça parte dos anjos e Deus eliminasse, que vocês sejam eliminados. Tanto Satanás quanto os anjos caíssem ali e todos os outros anjos vissem isso. A pergunta é, os outros anjos continuariam a obedecer a Deus por amor ou por medo? É aí que está a pegada, querido. Por isso que eu digo que além da onisciência, onipotência, onipresença, Deus é fiel, Deus é justo e o caráter de Deus não se corrompe. É por isso que ele deixou Satanás sair e quem quiser ir, mas no entanto, ele sabia que um dia, e isso está escrito, tá? Um dia, Satanás vai pagar pela rebelião que fez, mas até lá, Deus não obriga a ninguém. Mas eu e você, assim mesmo como foi com Satanás, Deus também nos dá liberdade. Ele dá liberdade a todos, mas a ponta da corda está na mão dele. E um dia seremos cobrados. Todos prestaremos contas. Deu para entender? É por isso que apesar de onisciência, onipotência, onipresença de Deus, ele deixa o homem no seu bel prazer. E o homem se acha, eu faço tudo errado, olha aí o sol que eu estou curtindo, olha aí, e ontem eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não se esqueça que aqui a nossa vida passa. E o julgamento vai ser diante do Deus vivo. A mesma coisa foi com Jesus. Jesus pegou 60 discípulos, pegou mais 12 discípulos, né? Ou seja, 72 discípulos, e no final, 60 discípulos abandonaram imediatamente Jesus, porque achou que o discurso de Jesus não era um discurso coach, era um discurso duro, era um discurso que chamava, constrangia, chamava ao arrependimento. E como hoje, muitos deles não aceitavam e deixaram Jesus. Agora vem comigo João 6, capítulo 6, a partir do versículo 66, tá? Diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Note que Jesus aqui poderia ter falado com aqueles discípulos que abandonaram, igual ele falou com a figueira, né? Que vocês sequem, que vocês morram, porque vocês estão abandonando o Filho de Deus. E eles aí caíam secos ali. O que ia acontecer com os outros discípulos? E vamos seguir ele. Se a gente fala que também não vai seguir, vai acontecer com a gente a mesma coisa. É por isso, queridos, que Deus trabalha com liberdade. Se alguém disser para você que o homem está preso em predestinação, é a maior mentira. A Bíblia não declara isso. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse declara que o homem está livre para fazer escolhas. Agora, cuidado. Não pense que você está brincando com Deus. Uma hora na Santa Ceia eu choro, depois eu estou no mundão. Agora aqui eu choro, agora aqui eu estou no mundão. Saia dessa balança. Escolha o lado que você quer ficar. Tá bom? Em Apocalipse diz para nós sermos quentes ou frios. Se formos mornos, né? Ele vai nos vomitar da boca dele. Então, nem Jesus prendeu os discípulos. E é por isso que Deus também não prendeu anjo nenhum. Quando o inimigo saiu, convenceu uma terça parte dos anjos, Deus deixou a coisa rolar. Por quê? É melhor a coisa rolar e aqueles que não querem ficar conosco se afastarem, do que nós forçarmos uma barra e as pessoas estarem presas, né? Sem querer estar perto. Deu para entender? Vamos andar mais um pouquinho? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz assim: Deus é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos, atenção, não é algum não, todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Nada que está acontecendo no mundo hoje, que está de cabeça para baixo, é culpa de Deus, mas de opções do homem. Opções do homem. Mas, irmão,
Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas uma criança que está sendo molestada agora, essas pessoas vão chegar ao juízo de Deus como eu e você também. Não vai passar ileso, não vai passar batido. Um camarada que fez maldade uma vida inteira nunca foi pego pela polícia. Os olhos de Deus, a palavra diz que estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Não tem jeito. E glórias a Deus por isso, ok? Então fique tranquilo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Diz assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok? Então, a opção é nossa. O inimigo, Satanás, Lúcifer, anjo de luz, querubim ungido, né? Era um dos anjos mais bonitos, era o mais bonito ali. Pedras, safiras, né? Pedras preciosas. Quem olhasse para ele ficava deslumbrado. Aí eu pergunto, o que acontece hoje com as pessoas quando tem assim uma condição, né? De fazer uma plástica, voltar a ter quase 15, 20 anos de aparência, né? Se acham, né? Mas eles se esquecem que por dentro a coisa vai passar. Não tem como colocar um coração 20, 30 anos mais novos, vísceras 30, 20 anos mais novos. O estereótipo você pode até disfarçar. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. O inimigo falou, agora eu sou bonitão, agora eu posso fazer, né? Colocar meu trono no lugar do Altíssimo, acima dele. E aí foi o final para ele. Ou seja, a soberania de Deus prevaleceu, ele foi lançado fora, ele e a terça parte que vocês querem ir, podem sair daqui. Mas em compensação, Deus não foi injusto. Injusto como? De saber que podia matá-lo e matá-lo, mas em compensação ter anjos ao seu lado, querubins e serafins ao lado de Deus, com medo e não por amor e reverência a Deus. Então quem está do lado de Deus, quem é crente fiel, é crente por amor e reverência. São pessoas que amam a Deus em espírito e em verdade, adoradores que o adorem em espírito e verdade. Por quê? Porque a própria palavra diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores não adorem por medo, mas em espírito e em verdade, sabendo que ele é onisciente, onipresente e onipotente, sabendo que ele dá a corda, mas a ponta continua na mão daquele com quem nós temos que tratar. Vamos andar mais um pouquinho? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, atenção, com ele também viveremos. Tá? Ou seja, na ressurreição, né? Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Aquele jovem negou Jesus. Deus, tudo bem. Jesus falou, tudo bem, vai, ué, não tem problema. Negou ele, o jovem não quis, Jesus negou. Agora, presta atenção aqui. Se somos infiéis, ele permanece infiel? Não. Aqui diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Olha a fidelidade aí, ó. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Foi a mesma coisa com Satanás na rebelião, foi a mesma coisa em toda a Bíblia. Ele é fiel. Se nós formos infiel, ei, você que está aí do outro lado sendo infiel, Deus continua sendo fiel. Atenção, ser fiel não é compactuar com erros. Ser fiel não é dar corda para o erro, para o errado. Ser fiel é entender que ele tem um caráter, que independente das nossas ações, o caráter e a justiça de Deus não muda. E ele está tranquilo, porque uma hora eu e você, como eu já disse aqui, vamos prestar contas a ele. Vamos andar aqui mais um pouquinho. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21 diz assim, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Deus grande em poder, temível, na hora que tiver que separar joio do trigo, santo do profano, luz das trevas. Cuidado, não se engane. Tem pessoas que se enganam à vontade com o inimigo, né? Não se engane com Deus. Esse mundo dá uma falsa, parece que o inimigo está podendo tudo, né? Porque ele dá um carro, ele dá isso, se você faz a vontade dele. Deus te dá uma eternidade. E não há nada que há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Vamos andar mais um pouquinho? Então, quando a gente para pensar, se a justiça de Deus prevalecesse, na verdade, qual de nós seríamos dignos de estar vivos hoje? Já errou você? Eu também. Já se consertou? Eu também. Foge da aparência do mal? Eu também. Continua fazendo mal? Aí tem alguma coisa errada. Continua no pecado? Aí tem alguma coisa errada. Continua na fornicação? Aí tem alguma coisa errada. Porque se você não sentir a vontade de se afastar dessas coisas, você está vivendo em dois polos. E a própria palavra diz em Apocalipse que é melhor você ser quente ou frio do que ser morno. Que sendo morno, na hora do julgamento, da justiça de Deus, ele vai vomitar essas pessoas da sua boca. Vem comigo aqui para Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
Sabe, queridos, que essa palavra possa ter ficado no meu e no seu coração. Voltando à fita aqui, tá? Que qual foi a pergunta? Deus, se ele é onisciente, se ele é onipotente e se ele é onipresente, o porquê de tantas tragédias? Simplesmente porque o homem a revelia e ao seu bel prazer, ele decide assim: eu vou te virar o curso desse rio, eu vou fazer um hotel bem na beira do mar. O mar não tem comando de homem para o mar. E quando a onda vem, lava, vem mortes, derruba prédios, aí vamos chorar e falar, né? Xingar a Deus, colocar a culpa em Deus. Não, a culpa é da soberba e da ganância do homem. Então nós temos que entender, tá? Que ele continua sendo onisciente, onipresente, onipotente, tá? Mas o porquê de tantas tragédias do mundo? Por causa do homem. Simplesmente por causa do homem. Tudo que o homem faz tem um preço. Se o homem fosse menos ganancioso e mais amoroso, só para a gente ter uma ideia, todo mundo tinha a sua casa própria. Todo mundo tinha a sua casa própria. Se todo homem fosse amoroso, quem tinha 2, 3 casas dava para alguém que não tinha nenhuma. Dava para alguém. Se todo mundo fosse amoroso, o cara que ganhasse tantos salários, comprava sempre uma cesta básica, dava para o seu vizinho que não tem nada, que está desempregado, comprava um bujão de gás, mas não existe isso. Muitos batem até no peito, eu fico até triste de falar isso, né? Sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou servo, sou serva, vamos lotar um Maracanã e ganhar dinheiro. Por que eles falam vamos lotar? Porque tem pessoas vendidas que vão ali apenas para vê-los de perto e aplaudi-lo. Às vezes nem de perto, estão bem longe, né? Mas é ali, não é a palavra. Porque um obreiro fiel da igreja, chamado, vamos supor, Francisco não sei de quê, João não sei de quê, ele não é conhecido na mídia, mas tem muitos homens de Deus, desconhecido da mídia, mas conhecido de Deus, e Deus vai honrar. Cuidado, cuidado, não se engane por Maracanã cheio para ganhar milhões, como algumas pastoras fizeram aí, não se engane por outra pastora que chorou, né? Eu queria gastar tudo para dar cesta básica para o pobre, conversa fiada, mentira, mentira descabida, conversa fiada. Ela ia gastar tantos milhões para dar tudo com o dinheiro. E pior ainda, é uma pastora, que eu não sei o nome dela agora, senão eu falava para vocês, porque ela botou a cara no YouTube. Quem bota a cara no YouTube está disposto a ter represália. Eu esqueci o nome dela agora, mas é uma careca escura, né? Uma mulher careca escura, entendeu? E vem dizer, não, se eu ganhasse tanto, daria a cesta básica. Que nada, a mulher estava chorando por simples ganância. E outra coisa, ela não precisa, ela é vereadora em São Paulo. Ela é vereadora de São Paulo. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas a justiça de Deus vai chegar. Satanás, quando fez isso, ele não era nenhum anjo, era imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados em imagem e semelhança. Satanás, quando fez isso, ele perdeu. Já está condenado. Mas ainda sendo condenado, Deus dá a oportunidade a ele para agir da forma que ele quiser. E nós, Deus dá a oportunidade de fazermos nossas escolhas. O céu ou o inferno. Ou Deus ou o inimigo. Pense nisso. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas ele não força nem a mim nem a você fazer o certo, porque nós já sabemos o que temos que fazer. Se não fizermos, tendo consciência, porque nós estamos mais no tempo da ignorância, não adianta chorar quando estivermos frente a frente com Deus, porque quando estivermos frente a frente com Ele, vai se calar o dom e vai fazer valer o fruto. Que Deus abençoe a todos. Graças, paz, família linda, pescadores de almas. Qualquer dúvida, qualquer discordância do que eu falei, você pode falar em grupo ou em off, claro, com embasamento bíblico. Falando que eu não acho que é assim, ou que o inimigo falou lá atrás para Adão e Eva. Não é bem assim, não. Eu gosto de que vocês discordarem de mim, amém. Mas que seja com embasamento bíblico, tá? E se você também tiver mais um tema aí, faz favor, fala comigo em off, ou então no grupo. E quem sabe a sua dúvida é a dúvida do seu irmão. Que Deus abençoe a todos. Graças, paz, família linda, pescadores de almas.